Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender contra quem é a nossa luta. Por que é importante entender isso? Para que a gente saiba qual arma usar da maneira correta. Paulo escreve sobre isso lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, do verso 12 ao 18, ele diz assim, do 11 ao 18. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que nós precisamos entender acerca disso, que nós não lutamos contra pessoas, contra as pessoas que estão aí, por isso não se trata de ofender ou de reagir à ofensa das pessoas com relação a crenças e valores. Não se trata disso o que nós vivemos. Vivemos o reino de Deus, vivemos a vontade de Deus, o querer de Deus. A essa vontade nós nos submetemos para expressá-la ao mundo. A nossa luta é contra os poderes, os principados e potestades, ou seja, toda a força do mal que possa existir. E a questão que a nossa luta não se trata de uma batalha, mas de entendimento, de compreensão. Por isso, revestir da armadura de Deus fala acerca dessas coisas. Ela fala acerca do Evangelho da Paz, a preparação do Evangelho da Paz, que fala acerca do reino de Deus, fala acerca de sempre empunhar, de segurar o escudo da fé. Por quê? Escudo é um instrumento de defesa, de proteção. Com o escudo da fé, ou seja, com a fé de fato, nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno que possam vir em nossa direção. Isso se trata de quê? Se trata justamente da insistência, muitas vezes, de querermos viver segundo o pensamento natural e não pela palavra de Deus. Porque Paulo, escrevendo, ele diz que o justo vive por fé. O que é viver por fé? Viver baseado naquilo que Deus fala acerca de nós. De compreendermos o que ele fala e andarmos segundo isso. Se nós não estamos andando segundo aquilo que sejam as promessas de Deus, na realidade estamos sendo atacados e não estamos nos defendendo daquilo que está nos derrubando, que em relação a vivermos uma vida por fé. Por isso a fé, o conhecimento da vontade de Deus é que nos leva a nos proteger dos ataques de maneira a gente permanecer firme na fé. A palavra de Deus é a espada através da qual nós nos defendemos destes ataques. E a gente precisa entender que, assim como Jesus no deserto usou a própria Escritura para se defender dos ataques do diabo, nós também usamos da mesma maneira. Está vendo? A nossa luta não se trata do mal que algumas pessoas possam querer nos fazer, pois não se trata disso. Se trata de um sistema, de uma forma de pensar, de uma forma de viver que nos conduz a vivermos fora da vontade de Deus. Viver segundo todo esse sistema de pensamento, essa maneira de pensar simplesmente nos conduz para fora da vontade de Deus,
para fora de uma vida que traduz uma maturidade e um conhecimento, uma verdadeira vida espiritual. Nós somos conduzidos na vontade de Deus, na plenitude da vontade de Deus, quando conhecemos a palavra, quando vivemos por fé, quando vivemos baseado nas promessas de Deus, pregando um evangelho que fala de paz, que fala de harmonia, na realidade, de expressão e de conhecimento de Deus. Precisamos entender que a nossa luta é contra este sistema, essa forma de pensar, essa forma de agir do mundo, ou seja, não é para vivermos segundo a sabedoria deste mundo, mas segundo aquilo que seja a vontade de Deus. E a gente precisa entender que para nos protegermos disto e vivermos segundo essa vontade, precisamos revestir daquilo que seja a armadura de Deus, que se trata justamente da questão da fé, que é o conhecimento da palavra, o domínio da palavra para poder manejar e nos defender dos ataques, o capacete da salvação, ou seja, da confiança e da tranquilidade daquilo que Deus nos fala, com oração e súplica, ou seja, nos colocando diante de Deus, vamos dizer, em frente às dificuldades que estejamos enfrentando, para aprendermos a conhecer mais a Deus e conhecer a nós mesmos. A oração não é instrumento para convertermos Deus à nossa necessidade, mas é uma forma de nos colocarmos diante dele com todas as nossas agonias, nossas lutas, nossas incertezas, nossas dúvidas, para que, de alguma maneira, no ele falar conosco, a gente possa refletir e entender o que ele está falando. É uma maneira de nós nos conhecermos e conhecermos da vontade do Pai, porque a oração não se trata simplesmente do que falamos, mas muitas vezes da nossa disposição de ouvir o que Deus está falando. Essa é uma questão muito importante. E anunciamos um evangelho que fala de paz, que fala de vida abundante, de plenitude, que fala da vontade de Deus. Fala que, mesmo que a gente esteja enfrentando aflições neste mundo, nós estamos tranquilos. Nós traduzimos nossa vida pela mansidão, pela longanimidade. Porque nós somos tardios em irar, tardios em perder a paciência, tardios em deixar de expressar o amor. Verdadeira vida está quando nós nos submetemos à vontade de Deus, lutando contra toda uma forma de pensar que reina neste mundo e até mesmo na religiosidade que não revela e não traduz Deus. Que a gente possa aprender, que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.